Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo venho falar um pouquinho sobre o futebol feminino. Futebol feminino é a modalidade do futebol praticado com equipes compostas somente por mulheres. Apesar de em alguns países terem predominância na prática com homens, diversos países têm equipes profissionais. Quanto às regras, elas são as mesmas do futebol masculino. O que pouca gente sabe, porém, é que as regras do futebol permitem ajustes para partidas entre mulheres e também para deficientes físicos, jogadoras com menos de 16 anos, mais de 35 veteranas. Não só o tamanho do campo e as dimensões da baliza podem ser modificadas, como peso e circunferência da bola e duração do jogo, cabendo apenas a quem organiza os jogos encontrar o padrão mais adequado. Segundo a FIFA, a primeira partida oficial entre mulheres foi disputada no dia 23 de março de 1885, em Crouch End, Londres, Inglaterra. Os dois times foram divididos em norte e sul, representando as duas partes da cidade. O futebol, de um modo geral, é muito popular aqui no Brasil. Não importa se é futsal, de areia, campo, nós gostamos de ver a bola rolar e os gols acontecerem. E com o futebol feminino, não poderia ser diferente, mesmo enfrentando algumas dificuldades. A modalidade vem ganhando cada vez mais espaço. Vamos contar um pouquinho da história do futebol feminino para vocês. Como surgiu o futebol feminino? Inglaterra e Escócia foram os personagens da primeira partida de futebol entre mulheres, em 1898, em Londres. No Brasil, houve um evento beneficente em 1913. Na ocasião, houve uma partida de futebol entre mulheres. Mas, com o passar do tempo, foi descoberto que nessa partida havia homens em campo. Portanto, o primeiro registro oficial aqui no Brasil foi em 1921, onde jogaram a catarinenses contra as tremembienses, em São Paulo. Nessa época, o esporte foi criticado por ser praticado por mulheres e por ser muito bruto. Com isso, foi proibido mulheres jogar futebol até 1979, quando a lei foi quebrada. Copa do Mundo Feminina. A primeira edição oficial da Copa do Mundo contou com 12 seleções de 6 confederações, após a realização das eliminatórias que eram semelhantes às do futebol masculino. A FIFA, Federação Internacional de Futebol, acreditava que as jogadoras iriam se desgastar muito jogando 90 minutos por jogo. Por isso, os jogos eram de 80 minutos, cada tempo com 40 minutos. Os uniformes utilizados pelas jogadoras não eram cuidados de maneira adequada pelas fornecedoras de material esportivo. Como não havia uma modelagem feminina, elas utilizavam uniformes masculinos. Devido a isso, era comum ver as jogadoras com blusas grandes. Na primeira edição, as meninas dos Estados Unidos da América saíram como campeãs e teve Michelle Akers como artilheira da competição, com 10 gols. O time americano é o maior campeão do torneio. Já conquistou 4 títulos, seguido da Alemanha com 2 títulos e Noruega e Japão com 1 cada. Futebol feminino nas Olimpíadas. O sucesso do futebol feminino na Copa do Mundo fez com que o Comitê Olímpico integrasse a modalidade nos Jogos. Em 1996, nos Jogos de Atlanta, foi a primeira vez que o futebol feminino teve participação nos Jogos. A primeira partida foi entre os anfitriões, Estados Unidos da América, contra a Dinamarca. Os Estados Unidos da América saíram como vencedores da primeira partida e, consequentemente, levaram a medalha de ouro. Ao todo somam 4 medalhas de ouro. Futebol feminino no Brasil. A seleção brasileira conquistou a medalha de ouro do torneio de futebol feminino dos 15 Jogos Pan-Americanos, Rio 2007. Foi um fim de filme perfeito, com tudo saindo conforme o script. Maracanã lotado, festa da torcida na arquibancada, show de Marta em campo.
goleada de 5-0 sobre os Estados Unidos e medalha de ouro no peito. Ainda que os Estados Unidos da América tenham trazido o time B, isso não diminuiu os méritos das brasileiras. É isso, pessoal, conseguimos trazer esses conhecimentos para vocês. Espero que tenham gostado. Beijos.